só Ele é capaz, porque é o maior. E assim nós chegamos no momento de ouvirmos a mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor a todos, queridos. Mais uma vez é com muita alegria em poder estar aqui para participar juntamente com você de mais esta bênção que o Senhor nos concede, né, Áurea? De mais uma porção da palavra do Senhor. Nós oramos pedindo a Deus, né, em favor de sua vida, que você seja abençoado aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor seja com você nesse dia, que o Senhor te cubra, né, com todas as sortes de bênção, né, que o Senhor te alcance a sua família, esteja aí abençoando em todos os teus projetos de vida. Sempre agradecemos o Senhor pela oportunidade, pela sua vida juntamente conosco, cultuando, né, todos os dias conosco aqui. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Romanos. Trago uma rápida reflexão acerca de um assunto. Ele é bem rápido, objetivo, mas porém, conforme toda a Bíblia, né, é de suma importância para a nossa saúde espiritual. Por isso que nós não podemos desprezar a palavra do Senhor. Romanos capítulo de número 12, apenas o versículo de número 12, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Alegrai-se na esperança, sede paciente na tribulação e perseverem na oração. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente com o seu entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, ao longo de nossa vida, tendo em vista as mudanças que nós estamos sofrendo, tendo em vista as responsabilidades, tendo em vista os compromissos, tendo em vista a própria evolução do mundo, né? Hoje nós temos um ritmo de vida que quem viveu aí algumas décadas atrás percebe que antigamente nós não tínhamos. Hoje nós temos aí uma série de responsabilidades, de compromisso, que antigamente nós não tínhamos, isso não existia, né? Então, de acordo com que o mundo ele foi se modernizando, também foram acrescentando sobre nossa vida algumas coisas que temos hoje a obrigação de fazer, que antes nós não tínhamos, e deixamos algumas coisas que tínhamos por hábito de fazer, que hoje já não fazemos mais, devido aí às mudanças. E o que nós entendemos? Que as mudanças, né, deste mundo trouxe aí mudança para o nosso comportamento. Conforme foi falado, fazíamos coisas que hoje não fazemos mais. Sonhávamos coisas que hoje não sonhamos mais. Tínhamos projetos que hoje não temos mais. E passou a inserir na nossa vida coisas que não fazíamos e hoje fazemos. Não sonhávamos e hoje sonhamos. Não queríamos e hoje queremos. São as mudanças, é a evolução. O mundo ele não para e nós também não paramos. Mas daí a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção com relação a algumas questões dentro daquilo que é modernidade, dentro daquilo que é mudança na nossa vida, mudança no mundo. A palavra do Senhor nos chama a atenção para nós termos alguns cuidados, porque existe alguns costumes, algumas tradições que elas não podem passar na nossa vida. Existem alguns hábitos que jamais perderá o seu valor. Vai existir alguns costumes dos quais nem eu e você pode abrir mão. O mundo pode evoluir, as coisas podem mudar, as coisas podem modernizar, outras coisas substituem coisas, comportamento substitui comportamento. Mas a palavra do Senhor nos chama a nossa atenção com relação a esta questão. Por quê?
Porque o que nós pregamos aqui? Nós pregamos é a palavra de Deus. Nós anunciamos é a palavra de Deus. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, né, representa a pessoa de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. E é justamente na palavra de Deus que nós encontramos comportamentos, atitudes, posicionamentos dos quais o mundo pode evoluir o tanto que for. Mas esses preceitos, eles continuam por toda a vida. Daí a importância, querido, da palavra do Senhor chamando a nossa atenção, da palavra do Senhor nos dando as devidas orientações acerca destes comportamentos que nem eu e nem você pode abrir mão dele, né? E em questão aqui, a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Procurar entender a palavra do Senhor. Procurar ler a palavra do Senhor. Procurar obedecer à palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor, conforme o Salmo 119 vai falar, né? Ainda ontem você falava isso comigo, olha, que ela é a lâmpada para os nossos pés, né? Ela é a luz para o nosso caminho. Ou seja, ela não nos deixa estar enganado. Falar de claridade é falar de você ver. Falar de claridade é falar de você ter o conhecimento do que está à sua volta. Falar de claridade aqui da palavra de Deus é saber para onde a direção que você está indo. Te tira de engano. Joga por terra as trevas da nossa vida, a escuridão da nossa vida. Não andamos mais agora por tato, mas andamos na certeza de para onde estamos indo e com quem nós estamos indo. É a grandeza da palavra de Deus, daí a importância dela na nossa vida e daí a importância de você não ignorar a palavra de Deus. Quem ignora a palavra de Deus, um dia há de ser ignorado. Não ignoramos a palavra de Deus e as coisas vão continuar bem para nós. Por quê? Porque conforme é o que pregamos aqui, o Senhor é o de melhor para a sua vida. Se você ignora o de melhor para a sua vida, o que sobra para você? O engano. O achar que está tudo bem. O achar que você é feliz. O achar que porque as coisas estão dando certo, estar tudo certo, queridos, isso é um engano. Muito cuidado. Muito cuidado com a tua vida, muito cuidado com aquilo que você tem focado, muito cuidado com os desejos do teu coração, muito cuidado com os teus pensamentos, os teus projetos de vida, muito cuidado. E é por isso que a palavra do Senhor é presente na nossa vida, para quê? Para que eu e você possamos estar alicerçado, estruturado, orientado, direcionado para as boas atitudes, as boas escolhas, para que nós venhamos minimizar o máximo o erro e o pecado seja em nossa vida um acidente, não um ato contínuo. Vemos amor, nós vemos aí a graça de Deus, nós vemos aí a preocupação do Senhor comigo e com você, para que nós possamos estar cercados com todos os cuidados. E neste texto aqui, eu aprendo algo interessante. A palavra do Senhor aqui vai falar acerca da esperança. A palavra do Senhor aqui vai falar acerca da paciência. E a palavra do Senhor aqui vai falar acerca da oração. Ou seja, o que ele nos orienta aqui? O versículo que nós acabamos de ler vai nos dizer: alegra na esperança, sede paciente na tribulação e persevera na orientação. Ou seja, ele me dá aqui um sábio e rico conselho para que
para que jamais eu venha me esquecer da esperança. Jamais eu venha me esquecer da paciência e jamais eu venha me esquecer do relacionamento com Deus. É a sua palavra nos orientando. É a sua palavra nos chamando a atenção. É a sua palavra falando para mim e para você, olha, pode modernizar, pode passar coisas, pode passar costumes, olha, pode vir coisas novas, novo comportamento, mas a palavra do Senhor, as orientações da palavra do Senhor é vital. É indispensável. É o que vai te promover segurança, é o que vai abençoar a sua vida e a sua família, é o que vai te conduzir por um caminho de segurança que você pode desfrutar nesta terra e na eternidade. Daí os sábios conselhos e daí a orientação da palavra de Deus para quê? Para que nem eu e nem você venha tirar estes conselhos da nossa rotina diária. Cuidado, querido. Hoje muitas pessoas contabilizam grande prejuízo por tirar a rotina, a leitura da palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, por ter tirado isso da sua vida. Não queira pagar para ver, não queira esperar o prejuízo para você entender esta palavra, não queira. É muito mais difícil. E muitos, por não dar crédito e esperar para ver e pagar para ver, literalmente pagaram com a própria vida. Mas o projeto do Senhor não é esse. O projeto do Senhor é que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade para alcançarmos a vida. E quando falamos de vida aqui, nós falamos de vida e vida em abundância. 3 confirmações aqui, né, da palavra do Senhor acerca desses 3 grandiosos, né, dessas 3 grandiosas virtudes que nem eu e nem você pode abrir mão delas, né? A esperança, a paciência e o relacionar com Deus, ou a oração. Vamos lá. Esperança. No livro de Miqueias, no capítulo de número 7, no versículo de número 7, a palavra do Senhor vai dizer assim: eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouviu. Glória a Deus. Queridos, quando nós falamos de esperança, nós falamos da força que nos mantém de pé, da força que nos faz caminhar, da força que nos faz ver e entender que ainda que o cenário seja desfavorável, mas eu entendo que um dia há de melhorar. É a esperança. Por não ter esperança, muitas pessoas hoje já não vivem mais entre nós. Por não ter esperança, muitas pessoas deram fim na sua vida. Por não ter esperança, muitas pessoas já hoje são apenas história e uma triste história. Quando lembra do seu nome, lembra de uma triste história. Faltou o quê? Faltou a esperança. E a esperança aqui, quando nós lemos a palavra de Deus, é uma esperança direcionada ao Senhor. A palavra vai dizer, lá em Miqueias, o livro que nós acabamos de ler, vai dizer, eu porém, olha que coisa maravilhosa, eu porém esperarei no Senhor. Esperança direcionada. Direcionada a quem? A quem não te decepciona. Direcionada a quem? A quem pode te abençoar. Direcionada a quem? Ao único que não vai falhar. A palavra do Senhor vai falando que acerca dele mesmo, a palavra do Senhor vai falando que nada se opõe ao projeto do Senhor para a sua vida, nada se opõe, não tem sabedoria, não tem plano e não tem discernimento algum que se opõe. O Senhor, Provérbios capítulo de número 21, vai nos falar. É a palavra do Senhor nos cercando aí com este cuidado, nos cercando com este entendimento de que a minha esperança é no Senhor.
Eu posso confiar no homem? Posso. Mas a minha esperança é no Senhor. O homem, ele falha, o ser humano, ele falha. Estamos diante desta realidade, todos nós. Por isso que a minha esperança ela não pode estar no governo, seja ele da União, do Estado, seja ele do município. A palavra do Senhor nos manda nós voltarmos a nossa esperança no Senhor. Porque só o Senhor tem e pode aquilo que um outro não tem nem pode. E a certeza aqui, Áurea, deste homem, é que quando ele fala que ele espera no Senhor, ele vai se conformar em aguardar o ouvir de Deus, a certeza do ouvir de Deus, porque ele fecha a sua declaração dizendo assim: esperei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. É a certeza, isso é esperança, e isso aí é uma virtude que jamais pode sair do seu coração. E por não se ter a esperança, hoje muitos vivem a desilusão da vida. A segunda confirmação aqui que eu entendo na palavra de Deus acerca desta outra virtude chamada paciência. As pessoas ignoram a paciência. As pessoas ignoram, mas por não ter paciência, né, eu sou precipitado. E as precipitações, elas nos fazem tomar caminho errado. As precipitações, ela nos faz tomar decisões erradas. As precipitações, ela nos faz fazer escolhas erradas. As precipitações, elas nos faz proferir palavras que jamais deveriam ser ditas. A precipitação, ela me faz tomar atitudes que jamais eu deveria tomar. Daí a orientação da palavra do Senhor, em meio a uma dificuldade, em meio à tribulação, exerça a sua paciência. Exerça a sua paciência. Mas eu não tenho, mas busque. Mas exerça a sua paciência, porque por falta desta virtude, né, que a palavra do Senhor me dá, a orientação que eu e você nós devemos ter, fruto do Espírito, longanimidade. Por falta desta virtude, muitas pessoas fizeram bobagens que hoje amarga a dor do arrependimento, carregando cicatrizes interna e externa, coisas que poderiam ser evitadas. Daí a orientação da palavra de Deus: na dificuldade, seja paciente. Ou seja, cuidado com o que você vai fazer. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com a decisão que você vai tomar. Muito cuidado. Não perca o teu equilíbrio. E a paciência nos ensina a fazer isso. E para fechar aqui, Áurea, confirmando aqui a oração, né? O outro ensino, a outra orientação é paciência, é esperança e perseverar na oração. Quando falamos de perseverar na oração, aqui o apóstolo Paulo ele nos orienta, né, em perseverar em oração, ou seja, manter o nosso relacionamento com Deus. Você só conversa, né, com quem você relaciona diariamente. Uma conversa perseverante é com aquela pessoa bem chegada. Você pode até trocar uma palavra ou outra com um estranho, mas a perseverança na conversa, ela é de alguém para alguém que pertence ao mesmo círculo, o círculo de amizade, círculo familiar, seja qualquer aquele que você pertence. Ou seja, está falando aqui, mantenha o teu relacionamento com Deus. Nunca te afaste de Deus. É o que foi falado aqui, nós não podemos nos afastar de quem cuida de nós. Nós não podemos virar as costas de quem quer o nosso bem. Nós não podemos ignorar aquele
que fez por mim o que outro jamais poderia fazer, aquele que tem o poder de resolver o meu problema, o maior de todo o problema, que é o estado de miséria causada pelo pecado na minha vida, e o Senhor tem este poder através do sangue do seu Filho derramado na cruz do Calvário, e eu tenho que entender isso, e eu não posso jamais abrir mão desta verdade. Daí o que a palavra me ensina: mantenha, persevera em relacionamento com Deus. Mas para ter relacionamento é preciso ter reconhecimento. Ter relacionamento é preciso que eu o aceite. Ter relacionamento é necessário que eu o entenda e considere o seu feito. Tudo pode passar, querido, nesta terra. Mas o bom costume da prática da palavra de Deus jamais pode passar na nossa vida. Olha que 3 sábios conselhos que acabamos de receber aqui em um pequeno versículo, e que faz toda a diferença na nossa vida. Ah, se pessoas estivessem atentas a esse pequeno versículo, teria sua história talvez bem diferente. Se pessoas estivessem atentas a esse versículo, talvez poderiam estar vivas aí. Mas a palavra do Senhor nos chama a atenção. Nós que temos a oportunidade, nós que ainda temos a oportunidade, que nós não venhamos abrir mão da palavra de Deus. Maravilhosa palavra desta tarde, né, Ivan? Nós vemos que são 3 coisas, né? Você pregou aí acerca de 3 coisas que muitas vezes ficam em extinção, né? Extinção. E é fácil de perder. É fácil de perder, muito fácil de perder, porque você vê que a perseverança, ela é uma coisa que talvez estamos perseverantes numa coisa, orando por uma coisa, talvez falta tão pouco a recebermos um milagre que nós abrimos mão, né? Abrimos mão, cansamos. Eu já orei. Aí começamos a fazer contas, né? Do tempo que já oramos, do tempo que já buscamos. Aí, ao invés de acharmos que estamos chegando ali, pertinho da nossa bênção, nós desanimamos, desistimos. Já orei tanto e isso não chegou. É porque não é da vontade do Senhor. Aí começamos a inventar um tanto de coisa, né? E nós sabemos que a perseverança é uma qualidade que nós temos, a qualidade de manter o foco e o esforço em direção a um objetivo, né? Mesmo diante de dificuldade, mesmo diante de obstáculos e contratempos, né? Que às vezes tudo está dizendo não para nós, mas nós continuamos ali, perseverante, buscando, orando, né? E desejando. O que mais nos mantém perseverantes diante de um objetivo é o desejo. Nós não podemos deixar o desejo morrer no nosso coração. E, quer dizer, a paciência até incomoda pessoas, né, Ivan? Quer ver certas pessoas incomodam com pessoas pacientes. Até fala assim, o Ivan parece que tem a paciência de Jó. Virou até um ditado, né? Virou até um ditado. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos muito bem no que resultou a paciência de Jó. Daí a orientação para sermos pacientes. A orientação, ao invés de usarmos isso como crítica, deveríamos usar isso como um grande exemplo, né? E um recurso. Um recurso. Porque a paciência de Jó, a perseverança de Jó, resultou numa bênção muito grande. Que nós não estamos pregando sobre Jó nesta tarde, mas você que conhece a palavra do Senhor, já ouviu falar da história de Jó, você sabe que o resultado foi
magnífico. Então, quando alguém tiver muita paciência e você disser que ele tem a paciência de Jó, você não está criticando, você está elogiando, porque se realmente a pessoa tiver a paciência de Jó, ele vai longe, longe nas experiências com Deus. Aleluia. Então, que nesta tarde nós venhamos ter mesmo a paciência de Jó, porque vale a pena. E oração. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, Ivan, e você também já deve ter ouvido, e você também, ouvinte, já deve ter visto e ouvido alguma pessoa dizer assim: não tenho tempo para isso. Quando ele vê falar que alguém investe horas na oração, ele abre a boca e diz: eu não tenho tempo. Ele está dizendo assim que ele tem mais serviço, ele tem mais confiança na força do braço. Confiança na força do braço, e vai passando desapercebido, né? E pensa que essa qualidade de quem ora não vale a pena. Mas se você lembrar de Daniel, quantas vezes Daniel orava, Ivan? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Ele dedicava esse tempo ao Senhor. E qual foi o resultado, Ivan? Naquele tempo havia alguém que era lançado na cova dos leões e saía vivo? Não, ele saiu. Então isso é só um pouquinho da história que eu estou resumindo, né? Tô querendo mostrar resultado. Então, Josué orou. E o que aconteceu com a oração de Josué, irmão? O sol parou. Até hoje, depois de milhares de anos, nós vemos que quando o cientista começa a fazer aí a sua contagem regressiva aí no tempo, quando ele chega lá, naquela data, as coisas não batem. Por quê? Porque o Senhor, ele fez o sol parar para que Josué fosse um vencedor. Então, nós vemos que tanto a perseverança, tanto a paciência e como a oração, pessoa dedicar tempo na oração, vale a pena. Porque se você começar a meditar naquele que já fez essas 3 coisas aí, meditar no que Deus já fez na vida dessas pessoas que têm essas 3 coisas, você vai ficar maravilhado. Então, que nós venhamos nesta tarde observar bem essas 3 coisas. E se ela está faltando na minha vida e na sua vida, vamos procurar aí mudar, porque vale a pena ter esses 3 requisitos na nossa vida. Amém. Vamos fechar? Bom, tem um conselho aí que sempre a gente ouve, olha, nas campanhas, sempre passa aí na televisão, passa no rádio, né? Para que nós venhamos ter bons hábitos, né? Sim. Bons hábitos, tenha bons hábitos. Aí, mas normalmente quando se fala tenha bons hábitos, está só voltado para as questões físicas, né? Boa alimentação, né? O hábito de fazer aquele check-up, atividade física, leitura, bons hábitos, coisa sadia, busca coisa sadia. Mas vamos fechar com esse aí, bons hábitos, e nós não podemos esquecer, queridos, do bom hábito de estudar a palavra de Deus, do bom hábito de procurar conhecer a palavra de Deus. E é hábito mesmo, é diário, é todos os dias, é colocar em rotina na nossa vida. Se é a nossa rotina, a vontade de Deus, a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, ser o meu viver diário. E aí sim, nós vamos desfrutar de uma vida que nenhum outro hábito, né, pode te proporcionar. Porque aqui nós estamos falando de o bom hábito que nos leva para a eternidade, o conhecer e aceitar. Que Deus te abençoe e te dê entendimento na palavra dele, para que você possa desfrutar do grande privilégio de ser um obediente à palavra do Senhor e também desfrutar das promessas do Senhor para aqueles que são obedientes. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo dia, mais esta oportunidade e todos que estão conosco neste momento.
Que o Senhor receba a nossa gratidão, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor dê um bom restante de dia na presença do Senhor, abençoando-nos, ó Deus amado, em todos os sentidos da nossa vida. E, sobretudo, guardando a Tua palavra em nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.